E eu quero chamar agora o nosso próximo palestrante. Coloca na tela aí o meu amigo, querido amigo, que eu conheço. Ele também é palestrante do Florestas Online, já deu uma palestra no Florestas Online para a gente. O cenário meu que está aqui no fundo é o do Florestas Online, que esse ano vai ser em outubro, de 19 a 23 de outubro. A partir de amanhã nós vamos começar a campanha do Florestas Online para você fazer já a sua inscrição, porque esse congresso vai bombar esse ano de novo. Né? Isso é muito legal, tem grandes novidades para esse congresso desse ano. E eu quero chamar, então, coloca na tela o meu amigo Vinícius, que eu vou ler aqui o currículo. Vinícius Nogueira de Souza. Ele é engenheiro florestal, com experiência em coordenação e desenvolvimento de projetos na área de colheita e transporte florestal. Contribui para o desenvolvimento de um grande potencial na área. Ele trabalha eu conheço ele já no GT Colheita da CIF, onde ele foi ex-coordenador, né, palestrante do Florestas Online, como eu disse. E hoje ele está numa grande empresa de softwares, a Aico. Eu quero chamar aqui para esse rapaz que tem muito foco no relacionamento, na tomar decisão, na criatividade, capacidade de inovação com as pessoas. Esse rapaz tem muito futuro com vocês. Vinícius, a palestra, o tempo é seu. Joia, Paulo, muito obrigado aí pelas palavras. Vou compartilhar aqui com vocês, pessoal, a minha tela. Mas antes de começar, eu acho que seria injusto da minha parte se eu não estendesse aqui os meus agradecimentos ao Paulo, né, pela oportunidade de estar participando desse workshop online, né. Eu acho que é fundamental eventos como esse para fomentarmos o conhecimento técnico, para avançarmos no nosso setor florestal, que tem um alcance mundial. Correto? Bom, pessoal, eu vou começar aqui. Eu preparei para vocês um material bem breve. Gostaria também de agradecer a todos os telespectadores que estão aí em casa seguros. Gostaria de agradecer a todos o tempo de vocês, né, em nos escutar e nos ouvir. Eu preparei para vocês aqui um material bem breve, bem simples, mas espero que no final a gente possa trocar um conhecimento e todos saírem aí mais instigados do que entramos, né? Esse que é o grande foco desse evento, né? A gente fazer algumas provocações para a gente conseguir avançar. Bom, então o nosso foco aqui é a transformação digital, focado na colheita, mas a grande primeira pergunta que eu me fiz foi, de fato, o que é transformação digital, certo? O que podemos definir como transformação digital? Bom, eu dei um Google e descobri que desde 2018 esse termo transformação digital tem se tornado cada vez mais recorrente, cada vez mais popular. E isso é importante, né? Se tem ganhado essa popularidade toda nessa gigante da Google, isso quer dizer alguma coisa para nós. Bom, trazendo isso para o nosso setor florestal, o que eu imagino que seja a transformação digital, né? Basicamente, você transformar os seus processos focado em tecnologia, né? Transformar todo o seu processo, seja ele de colheita, seja de silvicultura, seja ele, enfim, todos o processo da cadeia produtiva, colocando a tecnologia como ponto principal, colocando a tecnologia como o grande diferencial. Porém, faço já uma ressalva, que esse não é um processo fácil, não é um processo simples. Esse processo envolve, muitas vezes, Nadal explicou muito bem, é um processo muito grande, muito complexo, envolve quebra de paradigmas, envolve principalmente gestão, né? Então, essa decisão de adotar tecnologias e colocar tecnologia como o foco principal de mudança é estratégico, isso geralmente vem de cima, né? Mas mais à frente a gente vai falar de alguns desafios, isso tudo, e eu queria compartilhar o primeiro desafio que eu tive ao longo dessa minha carreira, é o case do GT Colheita. Eu sempre gosto de trazer, para quem não conhece, o GT Colheita é um grupo de trabalhos ali da CIF, né, que é a Sociedade de Investigações Florestais, da Universidade Federal de Viçosa. Eu tive o imenso prazer de ser coordenador desse grupo, e nós nos reuníamos 2 vezes ao ano para debater assuntos de colheita e transporte. Debatemos tecnologia já, e eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência dentro desse grupo. Então, vocês podem observar, eu coloquei algumas fotos dos nossos encontros, eram encontros com muitas pessoas, né, diferentes empresas, e o meu primeiro grande desafio é esse, pessoal. Nós tínhamos
21 empresas naquela época, 5 setores diferentes. Eu tinha empresa de celulose, eu tinha empresa de carvão, eu tinha empresa que fazia exploração de madeira exótica, eu tinha fornecedor de equipamento, fornecedor de software, enfim, eu tinha essa gama diferenciada de empresas, e o grande desafio é você conseguir levar temas que sejam comuns a todos e conseguir avançar em comum acordo, com todo mundo colaborando, todo mundo participando. E o meu primeiro desafio na área tecnológica era como aprimorar o apontamento eletrônico, como integrar os dados de telemetria, que é o grande foco da minha apresentação aqui hoje, né? O apontamento e a telemetria, o apontamento eletrônico e a telemetria é apenas parte do processo de transformação digital. Esse processo é muito maior. O processo vem desde o administrativo, passando por escalas, até chegar na ponta, é lá no campo, com apontamento eletrônico e telemetria. Mas, na época, eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Né? Eu estava igual esse rapaz aqui da foto. Né? Por que lado que eu vou? Onde que eu começo? Né? Para onde que eu começo? Enfim, eu até lembrei, eu estava no show do milhão, e você tem aquela pergunta, né? Eu falei, eu vou consultar os universitários. Então, foi isso que eu fiz. A gente criou uma comissão um comitê dentro do grupo, com pessoas específicas, só para tratar do assunto de apontamento e telemetria. E ali eu reuni algumas pessoas, né, que representavam muito bem o setor. Perguntei, pessoal, quais são os desafios? Quais são os principais desafios, afinal de contas? E quais são os caminhos que vocês apontam para solucionar esses desafios? Né, essa era uma outra dúvida aí. Foi fundamental essa reunião que a gente fez, a gente deu muitos direcionamentos. A partir dali, o primeiro grande aprendizado daquela reunião que eu tive, que eu queria compartilhar com vocês, é a diferenciação do que é apontamento, do que é telemetria, certo? São termos totalmente diferentes, né? Apontamento eletrônico, na nossa visão, envolve a coleta de dados relacionados à atividade de produção dos operadores, né? Então, toda atividade do operador a gente entende como apontamento eletrônico. E a telemetria já diz respeito à atividade da máquina através dos seus sensores, né? Os dados coletados através dos seus sensores. Então, nós dividimos essas duas formas, por quê? Primeiramente, que são informações diferentes, né? O dado de sensor de uma máquina, dado de produção de uma máquina é diferente de um apontamento eletrônico, né? Então, eu estou falando ali de quanto tempo o operador gastou para cada operação. E um outro quesito muito importante, que a forma de coleta desses dados é totalmente diferente, né? Quem tem experiência no assunto sabe que a forma de coletar dados da máquina, de extrair esses dados da máquina, é totalmente diferente da forma de eu extrair dados da produção do operador. Apesar de a gente ter ferramentas, aqui na AICO nós temos ferramentas que integramos essas duas informações para facilitar a vida do gestor. O desafio é muito grande de coletar para dois públicos diferentes, né, duas fontes diferentes, né? Bom, a partir daí a gente fez um overview, a partir dessa reunião fiz um overview, fui conhecer o que tinha de apontamento eletrônico no campo, eu visitei os fornecedores de máquinas, enfim, eu fui entender a que pé estamos no apontamento eletrônico, a que pé estávamos naquele momento na telemetria. Foi muito gratificante, aprendi muita coisa, que eu trouxe para a AICO, né, consequentemente. Bom, ficaram alguns questionamentos dessa experiência. O que eu tirei de principal que eu queria compartilhar com vocês, o pessoal aqui da nossa live e quem está em casa, né? A grande maioria dos sistemas não são personalizáveis, isso é um grande gargalo. Eu já vi que cada empresa tem a sua realidade, né? A celulose, as operações de celulose, apesar de utilizarem máquinas e realizar a colheita florestal, a colheita é uma coisa só, mas a celulose é diferente do carvão, que é diferente de outras operações. Então, precisamos de sistemas que atendam a esses quesitos, né, essas diferenças. E a maioria dos sistemas, na época, não era dessa forma, principalmente os sistemas que vinham embarcados, enfim. Bom, para empresas com frotas diversas de máquinas, ali, o Nadal até apresentou, né, a Eldorado é uma grande empresa, tem várias marcas de máquinas, sistemas embarcados não atendem. No seguinte aspecto, a gestão não facilita a vida do gestor. Né? Como é que você reúne informações de 3 marcas diferentes, uma forma só, a coleta às vezes é um pouco diferente, são sistemas diferentes, sistemas excelentes, eu queria fazer a ressalva, são sistemas muito bons, muito completos, né? E que atendem muito bem, mas quando a gente trata de frotas, temos algumas dificuldades, que naquele momento não estava atendendo muito bem aquele grupo.
Bom, um outro fator muito importante é a usabilidade dos sistemas, né? A gente sabe que a usabilidade, muitas vezes, é um fator limitante para a experiência dos operadores. Sistemas que não são usuáveis, que têm uma usabilidade fácil, uma usabilidade interativa, muitas vezes levam uma experiência ruim para o operador, e isso vai ser um gargalo muito grande, vai ter uma resistência muito grande nos resultados que você poderia obter com as pessoas envolvidas ali. Mais à frente eu vou falar desses desafios de pessoas que é muito importante. Anteriormente, o Arnaldo e o Nadal pontuaram muito bem, acredito que vai se repetir, mas pessoas é fundamental em todo esse processo. Bom, e as soluções de conectividade. Então, a gente chegou à conclusão que a conectividade que tinham ali, as soluções de prateleira, que a gente diz, as soluções prontas, não atendiam o setor florestal. Estou falando de áreas muito extensas, áreas do tamanho da cidade de São Paulo, enfim, áreas enormes, totalmente isoladas de centros urbanos. O Nadal colocou muito bem ali, Eldorado, onde ela está, e você pode perceber em volta que não tem cidade, não tem conectividade. Isso era um grande desafio. A gente vai mostrar aqui, no nosso ponto de vista da AICO, qual a estratégia que a gente adota para tentar contornar isso, né? Bom, então, tive toda essa experiência, eu vim para a AICO e sempre carregando. Como que a gente pode transformar o apontamento da telemetria? Foi muito interessante que no meio desse caminho de visitas, esse overview nas empresas, eu conheci o sistema da AICO na época, eu tive essa experiência de conhecer, ver como é que era a campo, e foi muito bom. Ele respondeu naquela época, havia vários questionamentos que eu tinha, abriu muito a minha cabeça e foi uma experiência muito legal. Bom, mas eu vim para a AICO e continuo ainda, né? Como que a gente pode transformar esse apontamento, essa telemetria? Bom, o primeiro passo de tudo que a gente acredita são as tecnologias paperless, né? Tecnologias que dispensam o uso do papel físico para registro das operações. A gente acredita que isso é um requisito fundamental para você dar o primeiro passo ali no apontamento, numa telemetria, digamos, 4.0, né? Que você consiga avançar para, de fato, você conseguir fazer essa transformação digital. Bom, a tecnologia paperless, então, ela substitui o papel, aqueles registros que nós tínhamos a campo de papel, né, que o operador registra, escreve. A gente sabe, quem trabalhou com isso, quem fez essa migração do sistema digital, sabe os diversos problemas que isso podem trazer, né? Você pode perder esse papel, erros de digitação, você vai ter que ter pessoas por conta de fazer toda essa digitalização depois do sistema. E esse é o primeiro passo de tudo, né? Sem a tecnologia paperless, para você fazer coleta de dados confiáveis, mais à frente eu vou falar um pouco disso também, é impossível você dar o primeiro avanço. Então, qual que é o principal ganho da tecnologia paperless? O primeiro dele é segurança. Esse, para mim, é um dos aspectos mais importantes. Na tecnologia paperless, o papel poderia ser muito fácil perdido e você perder dados de uma operação inteira. Vocês imaginam o trabalho, o custo disso. Outro ganho é agilidade. Então, muito comum, a gente vai em empresas que a gente está desenvolvendo um processo de substituição do papel por paperless, os operadores perdem muito tempo preenchendo aqueles papéis ali, tempo que ele poderia estar produzindo. Né? A gente faz algumas contas a campo com os próprios operadores, a gente faz com eles e mostra, olha, a tecnologia que você está usando aí de papel hoje, ela é um grande empecilho para a sua produtividade. Nós estamos colocando para você aí como tecnologia paperless, você vai aumentar a sua produtividade. Isso é muito bom para a sua operação. É claro, a redução de custos, né? Você imagina perder um papel desse no longo processo. Nem digo aquisição do papel, mas você perder um papel desse. Então, você não vai ter dado bom, mas à frente eu vou falar disso também. Consequentemente, o seu custo pode estar não sendo otimizado como deveria ser. Né? Então, esse é o primeiro passo para transformar o seu apontamento, a telemetria, para uma 4.0, para fazer parte de uma transformação global, uma transformação maior. Claro, outro grande desafio, outro grande passo é a conectividade, o que nós, como AICO, acreditamos que seja uma solução. Né? Nós não acreditamos em apenas uma solução de conectividade, a gente acredita em várias soluções e a gente tenta embarcar tudo isso no sistema. Né? Por quê? Às vezes a imagem que o Nadal colocou foi muito boa, porque você vai ao estado de São Paulo, você tem uma cobertura 3G, 4G, então a sua solução tem que atender a cobertura 4G, você pode perder uma oportunidade dessa de ter uma rede pública disponível para você fazer, barato, acessível, fácil, né? Mas da mesma forma, às vezes, na mesma empresa, você tem áreas que não tem sinal de cobertura algum. Como a gente faz? Então, você tem que ter estratégias, todas essas embarcadas no seu sistema, seja um satelital,
Faço a ressalva do satelital. O satelital, ao longo do tempo, a gente aprendeu que o satelital... Existem poucas barreiras hoje técnicas para o satelital. A grande barreira hoje, sem sombra de dúvidas, é a barreira financeira. Nós temos que ter soluções satelitais que sejam viáveis economicamente. Isso é fundamental para o nosso setor, né? Então, a gente tem trabalhado, desenvolvido algumas tecnologias para tornar a solução satelital cada vez mais acessível para as empresas. Isso é fundamental. E ela atende muito bem a diversas empresas, né? Ela vai até locais isolados. Numa operação, por exemplo, muito comum, viu, pessoal? Uma operação terceirizada, né? Você faz uma compra de uma área de terceiro, você precisa da sua máquina conectada, mas como é que você leva uma infraestrutura de comunicação? Então, o satelital está lá, ele chega lá, isso é muito fácil, muito simples e tranquilo tecnicamente, né? A grande barreira, ressalvo aí, é a financeira. Então, a gente tem que trabalhar, buscado aqui na nossa empresa, tornar isso cada vez mais viável. Bom, aliado a isso, a gente acredita que o armazenamento de dados para as zonas de coberturas é fundamental, uma solução que consiga armazenar os dados ali de produção, para um sistema de coletores, por exemplo, funciona muito bem. A gente tem case de máquinas que estão há 3 anos com o nosso sistema, por exemplo, nunca viram internet. Então, toda atualização é feita via coletor. É um sistema que, bem desenhado, funciona muito bem. Atende muito bem as necessidades do setor. Claro, em alguns casos, nem em todos os casos, né? E, é claro, uma transmissão de dados automática. Isso é fundamental. Eu acho engraçado a gente comentar isso, né? Engraçado a gente falar isso. Pendrive é coisa do passado. Quem diria que a gente ia falar isso, né? Quando a gente estava com pendrive, a gente andava com pendrive, nossa, high-tech agora, eu estou no digital, e hoje a gente fala que o pendrive já é coisa do passado. A gente está falando em cloud, está falando em nuvem, e hoje o pendrive, sem sombra de dúvidas, é um grande empecilho para as operações. Você pode perder esse pendrive pode queimar, você perde informação, enfim, tem diversos empecilhos, né? Então, a solução em nuvem veio para ficar. Uma outra tecnologia, Big Data e BI, né, são soluções que concentram esses grandes volumes de dados. Você imagina o grande volume de dados que essas máquinas geram, de produção, e, enfim, você precisa trabalhar isso, precisa ter plataforma que facilite a vida do gestor, né? Acho que um grande atraso o gestor tem que ficar reunindo informação, busca em um, busca em outro, monta gráfico, enfim. É fundamental a gente otimizar o tempo do gestor, ele precisa liberar esse tempo para tomar decisões. Então, a gente acredita no BI. Você trabalha todos esses dados, transforma essa informação, coloca em dashboard. Pessoal, fundamental, essa informação tem que ser personalizada. Eu ressalvo novamente, há operações e operações, há necessidades e necessidades. O mesmo gestor, no mesmo cargo em uma empresa, ele precisa de uma informação totalmente diferente em uma outra empresa. Então, esses dashboards, né, todas essas soluções têm que ser personalizáveis, têm que atender a necessidade do seu parceiro, né? E, é claro, o suporte na identificação para tomar decisão é fundamental. É fundamental dar esse suporte, né? Identificar os indicadores, trabalhar os indicadores, estar sempre melhorando para atender da melhor forma possível o seu parceiro, o seu cliente. Isso é fundamental, a gente coloca isso como filosofia de trabalho na nossa empresa. Um dos aspectos finais aqui, desses passos para transformar a telemetria e o apontamento, de fato, um apontamento 4.0 e avançar nessa transformação digital, a inteligência artificial. O Nadal apresentou, então, acompanhamento em tempo real da operação. A gente acredita muito nessa solução. Isso vai trazer ganhos muito expressivos, porque você leva a tomada de decisão até o seu operador. Você elimina aquelas reuniões que você senta com aquela turma e vê, pessoal, a gente precisa melhorar os indicadores, você leva, coloca aquilo no gestão à vista, mas você transfere isso para dentro da máquina operador em tempo real, ele vai acompanhar os indicadores dele. Isso é possível com a inteligência artificial. Você precisa transformar os dados que estão acontecendo ali em campo em informação clara, informação de fácil visualização para o operador. Isso é fundamental e a gente acredita nessa ferramenta. A gente tem certeza que isso vai trazer ganhos muito expressivos, não só de qualidade, mas também da pessoa, o operador ficar muito satisfeito em acompanhar a própria operação e ele mesmo fazer a gestão dele. Isso é muito bom. Né? Identificação dos problemas da operação de forma automatizada, então você usa algoritmos para você corrigir a operação, né? Dar automação no seu sistema, então reconhecimento de data, talhão, hora, tudo isso é feito de forma automática, né? Muito comum nós vimos em algumas empresas, observarmos, o operador tem que digitar códigos de talhões enormes, às vezes 9, 10 dígitos. Você imagina o trabalho que dá, o tempo que ele perde, a sua fonte de erro. Então, você trabalhar os algoritmos para colocar isso no seu sistema, trabalhar ao seu favor, claro, porque o objetivo é
você ter informação, dado bom, dado confiável, e, ao mesmo tempo, otimizar o apontamento, reduzindo o tempo de apontamento do operador, né? Isso é fundamental. Claro, tudo isso pensando no aumento de produtividade e redução de erro. Vou falar por que dessa redução de erro é fundamental. Bom, pessoal, finalizando, eu vou colocar aqui alguns desafios que a gente acredita, que são desafios que a gente precisa debater, e eventos como esse são fundamentais para a gente trabalhar isso, dividir isso com vocês e enviar as perguntas depois de vocês para a gente contribuir. O primeiro dele é a confiabilidade dos dados. Esse é fundamental, né? Eu trouxe essa informação aqui do dicionário, se você colocar lá no Google, né, o que é dado, o que é informação? Dado é informação capaz de ser processada. Informação é o produto do processamento de dados. Então, vocês conseguem observar como uma coisa está correlacionada à outra, né? Informação não existe sem dado, né? Então, eu costumo dizer, dado ruim, você vai ter informação ruim. Vou fazer uma analogia muito simples. No processo de fabricação de celulose, se você colocar uma madeira ruim no seu processo, a sua celulose não vai estar nos parâmetros de qualidade bom, seu processo vai estar mais caro. Se você colocar dado ruim no seu sistema, a sua informação está ruim. O seu processo de tomada de decisão não vai ser otimizado como poderia ser. Então, é fundamental lá na ponta, lá na operação, junto com o operador, você ter um sistema que faça a coleta de dados confiável. Como? Através de algoritmos de inteligência, né? E principalmente, pessoal, isso é fundamental, envolvendo as pessoas, né? A transformação digital é impossível sem pessoas. A tecnologia, ela por si só não produz os resultados que a gente espera, né? E, pessoal, respeitar as diferenças e customizar soluções para atendimento dos profissionais é fundamental. O que eu quero dizer com isso? O perfil profissional do operador é totalmente diferente do perfil profissional do gestor, que é a pessoa que fica no escritório. Então, é muito comum, eu faço a brincadeira, eu vou a campo, e antes de eu ir para campo, eu falei, engenheiro, gestor, meu papo agora não é com você, agora eu vou conversar com os operadores. A minha solução, a gente conversa depois, que é a plataforma para você analisar os dados, receber esses dados, a gente conversa depois. Eu estou indo agora conversar com os operadores porque eu preciso dar uma melhor solução para eles. Essa ponta é eles que fazem. E quando eu digo respeitar essas diferenças, é justamente isso. Você tem que entender que você tem dois públicos. A sua ferramenta tem que atender aos dois muito bem. Cada um, né, com seu perfil profissional, respeitando essas diferenças sempre, respeitando as diferenças profissionais de cada um, você consegue utilizar algoritmo, pessoal, aí na parte de BI, algoritmo, né, paperless, é comum, é universal para ambos os públicos. Só a forma de você tratar isso, a forma de envolver as pessoas, que é diferente, né? E isso é uma filosofia de trabalho para a nossa empresa. A gente respeita as diferenças profissionais dentro da empresa, né? Trabalhando os operadores e os gestores. Enfim, por último, a nossa visão de futuro, né? O que a gente imagina para o futuro? É muito comum, a gente vai a campo, Vinícius, eu fui lá na mineração, estou vendo máquina autônoma, sim, eu acho que no futuro talvez as máquinas autônomas estarão aí no mercado, talvez a AICO nem exista mais, a solução nem exista mais, mas, pessoal, a tecnologia, ela é fundamental, eu acho que está mais que consolidado, que ela o que era passado antigamente, agora é presente, e a gente tem que estar sempre com o olhar do futuro. Eu vou dar um exemplo para vocês da própria AICO, da nossa própria empresa, né, a metodologia ágil, depois vocês podem pesquisar, a metodologia Scrum era uma exclusividade da equipe de desenvolvimento, e vimos ali o potencial de trazer essa metodologia ágil para todos os processos das empresas, adotando tecnologia, adotando sistema, adotando software, adotando automação. E hoje, desde o desenvolvimento ao processo de vendas, nós temos metodologia ágil. Isso é adotar tecnologia, adotar transformação digital. Então, pessoal, transformação digital é o futuro. Não tem como a gente escapar disso. E espero que vocês envolvam as pessoas corretas, né, reflitam sobre isso, né, como a transformação digital pode transformar a minha empresa. Não é decisão simples, já vou adiantando, não é simplesmente adotar o apontamento eletrônico, sair de uma plataforma manual e ir para o eletrônico. Não é simplesmente essa forma, né? Então, isso você tem que trabalhar a nível estratégico. Como você visualiza a sua empresa, como você visualiza o seu negócio a longo prazo, né? Com tecnologia, como ferramenta estratégica na tomada de decisão. Bom, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês. Agradeço novamente. Paulo, muito obrigado pela oportunidade. Espero que eu tenha contribuído um pouco aí. Depois eu queria
que vocês também acompanhassem lá o perfil da Icon no LinkedIn. A gente vai começar a postar uns conteúdos interessantes de metodologia ágil, talvez seja interessante aí para vocês, né, compartilhar esse conteúdo. Fiquem à vontade para entrar em contato, acho que vai aparecer aí depois na tela o QR Code aí, mas fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para trocar ideia, informação, dúvidas, enfim. Foi um prazer estar com vocês aqui. Aproveitem esse espaço, esse evento foi para vocês, então enviem suas dúvidas, a gente vai responder todas, podem ter certeza disso. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Vamos colocar de novo, então, agora aqui o endereço, o e-mail do Vinícius, aí, colocar o e-mail do Vinícius e o site da Icon, com respectivo, está aí o viniciussouza@icon.digital, tá aí o QR Code também, é só colocar o seu celular na tela, aí o www.icon.digital, está o e-mail para você saber mais informações dessa grande empresa. E eu quero aproveitar agora e já falar que eu tenho um monte de gente fazendo pergunta aqui, ó. O Jonas Carvalho, o Josébio Esteves Gomes, da Eldorado Brasil, o Thiago Bissoli Moreira, o John Yannis Fuentes, eu vou falar dele já, o Roberto Araújo, o Alessandro Viana, o José da Guia, o Claudinei Fernando de Oliveira, o Alexandre Ebert, o que mais? Cristiano Cardoso Gomes, o Erivaldo André da Silva, o Leonardo Fagundes Silva, Silvano Gomes, Alexandre Chaves, Celso Andrade, tem muita gente online, muita gente fazendo pergunta. Muito obrigado por vocês estarem participando. Podem perguntar, vamos perguntando, porque vamos responder logo mais no final todas essas perguntas, que não derem para ser respondidas no tempo hábil, serão enviadas para os palestrantes, eles vão responder uma a uma diretamente para vocês. Então, podem fazer perguntas. E agora eu quero saber do nosso diretor, o Guilherme, quantas pessoas estão nesse exato momento nos acompanhando nesse workshop? Coloca na tela aí, vamos ver o número. 1.112 reproduções nesse exato momento do nosso workshop, 1.112. E vamos chegar lá. Eu falei que o pessoal que ia ter churrasco, se a gente passasse de 1.000, churrasco está para... Agora só falta acabar com o Covid, a quarentena, mas a gente comer essa carne. Tá certo, gente? E aí, eu quero rodar agora a vinheta dos nossos patrocinadores, porque daqui a pouco, depois dessa vinheta, eu tenho uma novidade, porque o time que vem depois também é da pesada, mas vamos gostar da novidade que eu vou apresentar logo depois da vinheta. Roda a vinheta, Guilherme.